Bora lá então fazer a revisão de matemática A. E vamos começar com situações problemas que vão envolver equação de primeiro grau. Então vamos lá. Ele fala lá assim, ó, sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada. Então nós sabemos que essa parcela fixa é a bandeirada, tá? Que é aquela situação de entrou no táxi e já tá pagando. E uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é 4,60, então você entrou no carro, você já paga 4,60. E o quilômetro rodado é 96 centavos. Então, qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 19? Então, você entrou, vou colocar um pouquinho mais para cá. Você entrou no táxi 4,60. Aí você vai pagar mais a bandeirada, que é 96 centavos o quilômetro rodado. Só que em nenhum momento ele falou sobre o quilômetro. Ele não falou quanto andou. Então é 96 centavos vezes o X. Mas nós sabemos que o fulano aqui pagou R$ 19 por essa corrida. Ele quer saber quanto que esse passageiro andou em quilômetros para ter pago R$ 19. Então, x de um lado, números do outro. Então, nós temos 0,96x. Esse 4,60 passa negativo para o outro lado. O 19 não sai do lugar, então permanece com o mesmo sinal. Então, 96x menos 4,60 mais 19, nós temos lá 14,40. Portanto, x é igual a 14,40 dividido por 96 centavos. Nós vamos fazer essa divisão aqui no passo a passo, tá? Ó, 14,40, número decimal, dividido por outro número decimal. Então, ó, duas casas decimais, duas casas decimais. Ótimo. Facilitou muito para nós, porque agora é só esquecer a vírgula. Então, nós temos lá 144 dividido por 96, que é 1, né? E aí nós temos 1 vezes 96, e ele vai sobrar lá 48. 48 não divide 96, abaixo zero, e aí nós temos 480 dividido por 5. 5 vezes 96, nós temos 480. E para 480 não sobra nada. Então, essa pessoa andou 15 quilômetros para pagar R$ 19, tá bom? 15 quilômetros. O próximo exercício, a soma de um número, que número? Não sei, mas a soma de um número com o seu quíntuplo, então 5x, é igual ao dobro desse mesmo número, que número? O x, né? Somado com 40. Então agora você tem x de um lado, números do outro. Então nós vamos fazer x mais 5x menos 2x é igual a 40. Isso aqui dá 6x, 6 menos 2, 4x. Portanto, nós temos x igual a 40 dividido por 4. X é igual a 10. Então, que número que é esse? O 10. Agora, uma da Unicamp envolvendo fração. Ele fala lá assim: após ter corrido 2/7 de um percurso e em seguida caminhado 5/11 do mesmo percurso, um atleta verificou que ainda faltava 600 metros para o final do percurso. Qual é o comprimento total do percurso? Então, em nenhum momento ele falou o valor de percurso, ele quer saber este valor, né? E para saber esse valor, nós vamos agregar então o x. Então, 2/7 de um percurso. 2/7 de um percurso. E depois ele andou 5/11 do mesmo percurso. Então, 5/11 do mesmo percurso. Aí ele continuou dizendo lá o seguinte: ele verifica que ainda faltavam, ele andou tudo isso aqui, ó, mas ainda tem 600 metros. E tudo isso aqui é igual ao percurso que ele tem para fazer. Então eu vou usar a equivalência aqui, ó, porque nós temos duas frações, o resto também vai ser, tá bom? Então eu vou usar a equivalência. São dois números primos, 7 e 11, então multiplicando os dois, nós vamos ter 77, ó. Então, se você tirar o MMC, vai dar 77.
Então, fez embaixo, vai fazer em cima também. Vou colocar em vermelho. 7 vezes 11, que deu 77, então aqui em cima eu vou multiplicar por 11 também. Aqui, ó, 11 vezes 7, então aqui em cima por 7. 1 vezes 77, vou fazer em cima também, ó, 77. 1 vezes 77, eu vou fazer em cima também 77. Então, 2 vezes 11, nós temos 22x. Em cima, 5 vezes 7, 35x. Aí nós temos 600 vezes 77, e aí nós vamos ter 46.200. E 77 vezes x, 77x. Então, eu já posso fazer isso aqui, ó. Cortou, 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 cortou. X de um lado, números do outro, ó. 22x mais 35x menos 77x é igual a menos 46.200. Então, 22 mais 35 menos 77x, nós vamos ter menos 20x, que é igual a menos 46.200. Então, fazendo a divisão aqui, ó, menos 46.200 dividido por menos 20, menos com menos é mais, nós vamos ter lá 2.310 metros. Então, a letra C tá feito. Vai ter uma difração na sua avaliação, tá? Então, treine bem isso aqui na hora da leitura, no passar o X, fazer equivalência para facilitar a sua vida. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre razão. A razão é dada pelo quociente entre dois números, ou seja, pela divisão. Tem divisão, vai ter então a obtenção de um quociente, certo? Entre dois números, na qual devemos sempre respeitar a ordem de cada um. Depois nós vamos falar dessa ordem, tá? Dependendo do exercício. Então nós vamos escrever assim a razão, ó. A sobre B? Não. É A está para B. Isso é uma razão, tá? E esse A está para B é uma divisão, né? Que então vai trazer o nosso valor de K. Nós chamamos esse A de antecedente. E o que era denominador, nós vamos chamar de consequente. Então, nós vamos ter que respeitar a ordem conforme ele aparecer. Durante uma sessão de teatro, em uma sala que possuía 60 lugares ocupados, haviam 40 meninas e 20 meninos. Qual é a razão entre o número de meninas? Olha só a ordem. Qual é a razão entre o número de meninas, ó, entre o número de meninas e a quantidade de lugares ocupados? Então, nós vamos escrever essa razão. Meninas é o que nos interessa. 40 está para 60. Isso aqui é uma razão, né? Nós estamos falando de duas grandezas. Nós estamos falando das meninas e nós estamos falando de lugares. Então, nós estamos trabalhando com duas grandezas. E isso aqui, cortou, cortou, simplifica, né? Nós temos que simplificar. 2/3. Então, nós temos 2/3. Aqui ele pergunta qual é a razão entre o número de meninas e a quantidade de lugares ocupados. 2/3 dessa questão que ele te fez, tá bom? Agora, a mesma questão. Durante uma sessão de teatro em uma sala que possuía 60 lugares ocupados, haviam 40 meninas e 20 meninos. Qual é a razão entre o número de meninas e a quantidade de lugares ocupados? Essa situação corresponde a qual percentual? Então, ó, só para você lembrar, tá? Nós temos aqui uma situação de razão, mas que nós podemos também trabalhar com porcentagem, tá? Então, ele está perguntando aqui o percentual. Nós fizemos lá, deu 2/3. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 100, ó. 2 vezes 100, 200. E 3 vezes nada, 3. Dividindo 200 por 3, nós vamos ter aproximadamente 66,66% desse percentual ocupado aqui.
Aqui, então, pessoal, é uma questão que trabalha com razão que foi dada no Enem, tá? Não foi desse ano, não. Então, achei ela interessante, peguei para vocês darem uma olhada, ó. Em certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura representa a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, ó, segue uma ordem, tá? Cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 colunas. Então, no total, eu tenho 10 vezes 7, que é 70. Das cadeiras reservadas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não contei mais nenhuma. 1, 2, 3, 4, aqui ó, 16, 17. Então eu tenho que 17 está para 70. Eu não consigo simplificar, não vou conseguir fazer a divisão aqui porque vai dar um número em decimal. Então, a minha razão entre cadeiras reservadas e o total é de 17 para 70. Aqui, ó, nós usamos razões o tempo todo. Isso aqui é um exemplo do nosso dia a dia, né? Nós vamos no mercado e tem lá uma economia, né? Muito mais economia. Eu não sei que mercado é esse, eu peguei aleatório, tá bom? Mas nós temos lá uma promoção de leve 3 e pague 2 por R$ 3,90. Então nós temos aí esse combo, né? E ele pergunta quanto que você paga por unidade. Então nós temos que fazer uma razão. Então nós vamos ter aqui uma razão. Qual vai ser essa razão? Eu tenho R$ 3,90 e eu preciso dividir isso por 3 unidades, tá bom? Então eu vou fazer essa divisão de novo passo a passo, tá bom? Ó. Então R$ 3,90, dois números decimais, aqui eu não tenho, então eu vou igualar as minhas casas decimais. Então agora é só esquecer a vírgula. 390 dividido por 300. Isso aqui dá 1, sobra 90. 90 não divide 300, então abaixo o zero, abaixo a vírgula. Agora nós temos 900. 900 dividido por 300, nós temos 3. E 3 vezes 300 dá 900, e para 900 não sobra nada. Então, por unidade, eu pago 1,30 desse Nescau. Ok? Então, pessoal, eu encontrei no mesmo mercado lá a promoção, né? Do mesmo chocolate, né? As mesmas gramas, a mesma embalagem, o mesmo conteúdo, né? Por R$ 1,99 a unidade. Então, fazendo lá a conta, nós conseguimos observar que levando os três, nós pagamos R$ 1,30 por cada um. Vou colocar aqui, ó, 1,30. Então, qual é mais vantajoso levar? Claro que seria esse aqui do combinho, tá bom? Esse aqui eu fiz de propósito, tá bom? Na realidade, a unidade aqui tava por R$ 3,90. E aí eu tirei, coloquei outro, né? Para vocês observarem e tal. Mas nem todas as vezes isso aqui vai ser vantajoso, né, para nós. Por isso que precisamos saber calcular isso aqui para saber se é vantajoso. Mas na realidade precisa se tomar cuidado, né? Porque às vezes mora poucas pessoas em casa, e aí você levar três é muito, né? É algo que vence muito rápido. Enfim, tem um monte de análise a ser feita, né? Fora a parte matemática. Mas enfim, o mais vantajoso, então, seria de 1,30. Tá? Então, agora nós vamos verificar se as razões são proporcionais. Então, nós temos duas maneiras de fazer isso aqui. Eu posso fazer a divisão de 3 por 5 e de 6 por 10. Essa divisão de 3 por 5 daria 0,6 e 6 dividido por 10 também 0,6. Então, eu posso dizer que sim, que no caso aqui as duas razões são proporcionais. Mas tem uma situação mais fácil da gente trabalhar, que seria, e eu prefiro ela, né? 3 vezes o 10 eu tenho 30 e 5 vezes 6 eu tenho 30 também, ó. Veja que eles são iguais. Então, sim, eles são proporcionais. É melhor do que você ficar fazendo divisão,
mas aí você escolhe, tá bom? 4 vezes 7, ó, 28. E 5 vezes 2 são 10. Então, neste caso, não são proporcionais. 6 vezes 4, 24. E 9 vezes o 3, nós temos 27. Então, também não são proporcionais. E vamos ver agora o que são proporções, né? É uma igualdade entre duas razões que nós vamos ter, e essas duas razões serão proporcionais quando o resultado da divisão entre o numerador e o denominador da primeira razão é igual ao resultado da divisão da segunda, que foi o que nós fizemos ali, né? Mas nem sempre precisa utilizar essa divisão, tá? E como é que a proporção vai seguir? Ela vai ser assim, ó. A está para B, assim como esse sinal de igual, assim como C está para D. E aí nós vamos usar uma propriedade que é aquela multiplicação em cruz, ó, que nós acabamos de fazer ali. Então agora nós vamos descobrir os valores das incógnitas. Multiplicando em quê? Em cruz, ó. Eu vou começar pelo x, porque para mim fica mais fácil. Então, 3 vezes x, 3x. Igual a 15 vezes 2, nós temos 30. Aqui está todo mundo nos seus devidos lugares, é só fazer a divisão. 30 dividido por 3, x é igual a 10. Então, olha só, 2 terços é igual a 10 sobre 15, né? Então, se você fizer lá assim, ó, 15 vezes 2, 30, e 3 vezes 10, 30 também. Então, são proporcionais, por isso que nós chamamos de proporção. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que nós temos dois termos. Então, esse 7 aqui, ó, vai multiplicar os dois termos. 7 vezes x, 7x. Mais 7 vezes 7, 49. 21 vezes 4, 84. Então, agora nós vamos ter x de um lado, números do outro. 7x é igual a menos 49 mais 84. Essa subtração vai dar 35. Vou colocar aqui, tá bom? Portanto, x é igual a 35 dividido por 7. E 35 dividido por 7 são 5. Então, o valor de x é igual a 5. Não precisa fazer o teste ali, a não ser que você queira saber se está certo ou não. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos multiplicar isso aqui, ó, em cruz novamente. Não esquecendo que você tem dois termos. Então, 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 6, 18. Igual a 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 6, 12. Trocou de lugar, trocou o sinal, ó. Então, menos 18, menos 12. Então, nós vamos ter x, os dois são negativos, então conserva o sinal deles. E aí, nós vamos ter 18 menos 12. Então, nós temos menos 30. Então, x é igual a menos 30, tá bom? Aí, se você quiser aqui fazer o processo para substituição e ver se vai dar certinho, você pode fazer. Nesses aqui eu contextualizei um pouquinho para vocês poderem treinar essa parte de razão, proporção. Então dá para fazer, refazer e ver se está acertando, tá bom? Ele fala lá assim, ó, um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Então você tem duas razões, ó. Você tem o número de inscrições, né? E 200 vagas a serem concorridas ali. Então você tem 1.600 dividido pela quantidade de vagas. Então é uma razão, porque eu tenho dois tipos de grandeza. Cortou, cortou, e aí 16 dividido por 2, nós temos 8. Então isso quer dizer o quê? Que para uma vaga eu tenho 200 vagas, mas a cada uma vaga são 8 concorrendo a essa uma vaga. Aí ele fala lá, Gustavo estava treinando pênaltis caso precisasse no final dos jogos de futebol escolar. Sabendo que de 14 chutes ao gol, ele acertou 6. Olha só, segue o que ele está pedindo. Qual a razão do número de acertos? Então, o número de acertos são 6. Para o total de chutes, que foram 14. Então, tem duas grandezas. Tem os acertos e tem o total de chutes que ele fez. Isso aqui dá para simplificar. Nós vamos simplificar por 2. E aí, nós temos 3 sétimos.
Aqui já são divisões proporcionais, né? Diretamente proporcionais. Ele fala lá assim, ó, a quantidade de R$ 288 deverá ser repartida diretamente proporcionais aos números 4, 6 e 8. Determine os valores após a divisão. Essa situação é aquela situação que eu falei de um pai que tem uma quantidade de dinheiro, mas vai dividir esse dinheiro na proporção das idades, né? E lembre-se, né? O mais novo acaba sempre perdendo. Então, aqui é praticamente a mesma coisa. Então, o que que nós vamos fazer? Ele pede lá para você dividir, fazer essa repartição, né, diretamente proporcional entre 4, 6 e 8. Então, nós vamos fazer lá 4 mais 6 e mais 8. Então, nós vamos somar isso primeiro. Somando 4 com 6 com 8, nós temos 18. Então, nós vamos pegar 288 e vamos dividir isso por 18. 28 dividido por 18 dá 1 e aí sobram 10. 10 não divide 18, eu vou abaixar o 8 aqui, agora nós temos 108. 108 dividido por 18 dá 6. 6 vezes 18 dá 108 e para 108 nós não temos nada. Então, 16, agora nós vamos fazer a conta dentro da proporção que nós temos. Não é 4 aqui que nós falamos, ó? Então, nós vamos fazer 4 vezes o 16. Depois, nós vamos fazer o 6 vezes 16 e o 8 vezes 16, para ver quanto cada um fica aqui. Então, 4 vezes 16, nós temos 64. 6 vezes 16, nós temos 96. E 8 vezes 16, 128. Se você somar tudo isso aqui, vai dar 288, certinho. Então, esse aqui, pessoal, ele diz lá assim, ó, um pai deixou para os seus filhos uma herança no valor de 5.500 para ser dividida entre eles na razão direta do número de dependentes de cada um. Sabendo-se que o primeiro herdeiro tem 2 dependentes, o segundo tem 3 e o terceiro tem 5, coube na partilha do primeiro herdeiro que quantia? Então, nós vamos calcular isso primeiro. O primeiro herdeiro tem 2 dependentes, então eu tenho 2, o segundo são 3 e o terceiro são 5. Então, isso quer dizer que nós temos um valor em 10. Aí, nós vamos pegar os 5.500 e vamos dividir por 10, que dá 550. Então, nós vamos ver quanto cada um vai receber. O primeiro herdeiro, ele fala que ele tem 2 herdeiros, então 2 vezes 550. E nós vamos ter 1.100. O segundo herdeiro aqui, nós temos quantos? São 3 vezes 550, nós vamos ter 1.650. E o terceiro são 5 herdeiros, né? 5 vezes 550, nós vamos ter 2.750. Se você somar tudo isso aqui, vai dar 5.500, que é exatamente o que ele diz aqui, ó. Só que ele quer saber quem? Do primeiro herdeiro. Só do primeiro herdeiro. Então, o primeiro herdeiro levou quanto? R$ 1.100. Letra B. E agora nós vamos ver a média geométrica. Para se calcular a raiz enésima do produto dos elementos, a média geométrica é utilizada. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos tirar uma raiz, e essa raiz, ela não é uma raiz quadrada, certo? A não ser que tenha apenas 2 dados. Mas aqui nós vamos ter, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos chamar de raiz enésima em 4. Nós vamos pegar esses valores, ó, e vamos multiplicar isso dentro da raiz, tá bom? Então, uma raiz enésima em 4. Essa multiplicação de 12 vezes 27 vezes 4 vezes 1, nós temos 1.296. Aí você vai pensar assim, ó, qual o número que multiplicado 4 vezes dá 1.296? Ah, eu não sei qual é. Se você não sabe o que que você deve fazer, fatorar. Então, nós vamos fazer a fatoração aqui. 1.296 por 2, porque é um número par.
Então, 1.296 dividido por 2, nós temos 648. Divide por 2 porque ele é par ainda, 324. Opa, ele é par ainda, divide por 2, 162. Divide por 2 porque ele é par ainda. Eu vou colocar aqui do outro lado, tá bom? 81. 81 não dá mais para dividir por 2. Mais 8 mais 1 dá 9, então por 3 dá. Então vai ser 27. 27 dá para dividir por 3 ainda, que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Nós vamos fazer grupinho de quanto em quanto? De 4 em 4, ó. Então é 2 elevado a 4 e 3 elevado a 4. Então essa raiz aqui, ó, nós podemos escrever dessa maneira aqui, ó. 4, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Esse 4 que é potência e que é raiz. Então, cortou, cortou, quem sobra? O 2 vezes o 3. 2 vezes 3 é 6. Se você fizer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, isso vai dar 1.296. Portanto, a sua raiz enésima em 4 de 1.296 é 6. Então, letra D. Essa daqui eu fiz questão de pegar porque ela vai trabalhar com duas situações em médias, tá bom? Para manter o controle de produção de uma indústria, os funcionários contam a quantidade de peças defeituosas produzidas ao longo dos dias da semana e calculam a diferença. Diferença é uma subtração entre a média aritmética e a média geométrica. Lembrando que a média aritmética você soma tudo e divide pela quantidade de dados. A média geométrica você coloca dentro da raiz, vê a quantidade de dados para saber qual é a raiz enésima que você vai trabalhar aqui, multiplica tudo e aí você vai ter o seu valor. Em uma determinada semana, de segunda a sexta, o número de defeitos registrados foram nesta ordem, ó. 8, 16, 27, 18 e 4. Então, a diferença entre a média aritmética e a média geométrica nessa semana foi de... Vamos fazer a média aritmética primeiro. Média aritmética nós usamos o x com a barrinha lá em cima. Então, nós vamos pegar os dados e nós vamos somar esses dados. E aí nós vamos dividir pela quantidade de dados que você tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5. A soma lá de 8, 16, 27, 18 e 4, nós temos 73. Dividido por 5, isso aqui vai ser 14,60. Agora, nós vamos fazer a média geométrica. A média geométrica eu vou chamar assim, tá? Ó, média geométrica. Vou pegar todos esses valores, foram 5, né? Então, a raiz é enésima em 5. Eu vou fazer lá 8 vezes 16 vezes 27 vezes 18 vezes o 4. Então, a raiz enésima em 5. Essa multiplicação que nós fizemos aqui vai dar 248.832. Nossa, é muito alto. Você tem que pensar que se você não sabe, você fatora. Eu não vou fazer fatoração aqui para não levar mais tempo, porque vocês já sabem fazer isso. Fazendo a fatoração, você tem que fazer grupinho de 5 em 5, tá bom? Então, faça você para ver se você consegue encontrar esse valor que eu vou falar para você. Esse valor dessa raiz enésima em 5 aqui são 12, tá? Então, ó, nós temos aqui e temos aqui. Ele quer saber a diferença. Então, é 14,60 menos 12, vírgula debaixo de vírgula. Então, você tem 0,6, a vírgula baixou aqui, né? 4 menos 2, 2 e 0. Então, a diferença entre as duas médias é de 2,60 ou de 2,6. Então, letra E. Então, paramos por aqui, pessoal. Veja e reveja esse vídeo algumas vezes, tá bom? Refaça os exercícios, veja o que você está com maior dúvida, olha na sua apostila se necessário, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e bons estudos aí.